limpar suas mãos. É preciso purificação, queridos. Antes de Naamã ser curado da sua lepra, Eliseu diz: você tem que tirar essa armadura, porque você está escondendo a sua lepra atrás dessa armadura. Você tem que mostrar para todo mundo quem é você. Se você não tirar a armadura e não mergulhar no Jordão, não tem esperança para você, não tem libertação para você, não tem perdão para você, não tem purificação para você. O que é que Eliseu está mandando? É preciso que o pecado venha à tona, para que ele seja confessado e abandonado, e o fogo do Espírito Santo purifica, meus amados irmãos. A ordem que Deus deu a Josué foi esta: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A ordem de Deus para você e para mim nesta manhã é: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mas, amados irmãos, me permita uma terceira figura aqui do fogo: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo não só ilumina, o fogo não só purifica, mas em terceiro lugar, o fogo aquece. O fogo aquece. Meus amados, cristianismo não é verdade no gelo, é verdade em fogo. A igreja não é uma barra de gelo para conservar a verdade. A igreja é uma fogueira acesa para resplandecer a glória de Deus. Nós precisamos desse aquecimento. Nós precisamos desse poder. Eu fico lembrando, presbítero Gerrentes, da história lá do Eliseu. Deus usou Eliseu para orar por uma mulher que era rica, mas não tinha filhos. E a mulher concebeu, e ela deu à luz. E o menino cresceu, foi trabalhar no campo com o pai. E de repente o menino sentiu uma dor de cabeça forte. O pai mandou o menino para a mãe, e o menino veio e morreu nos braços da mãe. A mãe correu Eliseu, e Eliseu, ao ver a mulher, percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo, e ele perguntou: está tudo bem com você? Com seu marido? Com seu filho? Ela respondeu: tudo bem. Mas Eliseu percebeu a aflição da alma dela, e ela reclama de Eliseu: eu não pedi filho. E Eliseu então diz para o Geazi, seu servo: vai lá, corre, não cumprimente ninguém pelo caminho, bote o meu bordão no rosto do menino. O Geazi correu e botou o bordão. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O problema não era o bordão, o problema era quem carregava o bordão. Então Eliseu foi, se lançou sobre o menino, e orou, e clamou, e o menino teve a sua carne aquecida, e ele não contentou-se com isso, ele continuou clamando a Deus em oração, e o menino ressuscitou. Se nós quisermos ver os meninos mortos ressuscitando, mortos espiritualmente, nós precisamos desse calor do Espírito Santo, desse fogo do Espírito Santo, dessa virtude do Espírito Santo de Deus. Eu fico olhando a história do Elias. Elias foi aquele homem que orava e os céus se fechavam. Elias orava e o menino morto ressuscita. Elias orava e o fogo descia. Elias orava e as chuvas torrenciais caíam. E então a viúva de Sarepta disse acerca dele: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, amados irmãos, às vezes nós proferimos a palavra de Deus, mas não há virtude, mas não há poder. Nós precisamos desse poder, porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Precisamos dessa unção, queridos.
porque quando abrirmos a boca, flua a palavra de Deus, com grande graça e poder. É por isso que o nosso irmão Mark Lloyd Jones vai dizer que pregação é lógica em fogo, que brota de um homem que está em fogo. É por isso que John Wesley dizia para os seus alunos: meus filhos, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. É por isso que Dwight Lyman Moody, quando perguntado como é que começa um processo de busca de avivamento na igreja, ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o pregador for lenha seca a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Nós precisamos desse fogo, queridos. Nós precisamos desse revestimento do fogo do Espírito Santo de Deus. O pedido de profeta Isaías, lá no capítulo 64 do seu livro é: ó, se fendesses os céus e descesses, para inflamar, como o fogo inflama os gravetos. Nós não estamos falando, irmãos, de fogo estranho, de fogo fátuo. Não estamos falando de esquisitices. Não estamos falando de novidades no mercado da fé. Não estamos falando de sincretismo religioso. Nós não estamos falando de fogo plástico que o homem fabrica, que tem cor, mas não tem calor. Nós estamos falando de uma obra genuína do Espírito Santo, que é dada pelo Senhor Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele quem derrama o seu Espírito sobre a igreja. É Ele que é o amado noivo da igreja. Ele que ama a igreja mais do que você e a mim. É Ele quem está mais interessado em reavivar a sua igreja. Mas eu quero concluir trazendo a última imagem do fogo. Primeiro, o fogo ilumina. Segundo, o fogo purifica. Terceiro, o fogo aquece. Quarto, o fogo se alastra. Meus irmãos, o fogo ou alastra ou apaga. O que apaga o fogo? Quando você retira o combustível. Eu fui criado na roça, e um dos cuidados que sempre meu pai teve com o seu sítio, era na época de seca, fazer acero do lado da cerca. Eu sei que quem nasceu na cidade não sabe o que é isso. O que é o seguinte: você tem a cerca com os mourões, com arame no meio, para o gado não passar de um lugar para o outro, não invadir a propriedade alheia. Então você limpa alguns metros, tirando todo o mato, todo o capim seco, qualquer coisa. Então o fogo vem de lá para cá com toda a fúria. Quando chega aqui perto da cerca, tem um acero, ele não vai entrar, ele não vai passar. Às vezes, irmãos, o fogo do Espírito está vindo, operando maravilhas. Quando chega perto da nossa vida, tem um acero. Tem um acero. Ele não chega. Ele não encontra combustível em nós. Ele não encontra fome em nós de Deus, sede de Deus. Pastor Hélio Stig disse uma coisa que marcou muito a minha vida um dia. Ele disse assim: às vezes o Espírito Santo está procurando uma igreja para trazer um avivamento. Mas se esta igreja não está preparada, se essa igreja não está querendo, se essa igreja não acredita, vai para frente, vai procurar uma outra igreja que quer, que esteja preparada. Está lá no livro de Cantares, algo interessantíssimo, capítulo 5, no versículo 5, versículo 3 a 5, quando o amado bate a porta da sua amada, abre, e ela responde para ele: não, eu já despi minha túnica, hei de vestir outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Não, agora não, agora é tarde, agora eu não estou disponível, agora eu não quero, agora eu estou cansada, agora eu vou dormir, agora eu já me lavei, agora não. E quando ela percebe o que fez, e se arrepende do que fez, e vai abrir a porta, o seu amado já foi embora. Ela sai a procurá-lo, e é espancada, ela perde a oportunidade. Irmãos, nós não podemos criar a onda
mas nós precisamos pegar a onda. Meus amados, nós ansiamos por um avivamento. Agora Deus anseia muito mais, porque o natural da igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é o extraordinário, é o ordinário. O Senhor quer mais do que nós. Ele nos ordena sermos cheios do Espírito Santo. Não é um pedido, não é uma súplica, não é uma sugestão, é uma ordem. Eu pergunto a você, o que espalha o fogo? O que espalha o fogo é o vento. E tanto o vento quanto o fogo são símbolos do Espírito. E tanto um quanto o outro veio no Pentecostes. Quando eles estavam reunidos, depois de 10 dias de oração ininterrupta, todos unânimes, perseverando em oração, de repente, o Espírito Santo foi derramado. E entrou naquela casa um vento, o Espírito entrou como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqueles crentes acovardados agora são ousados. Eles que estavam intimidados agora não têm medo, nem de prisão, nem de açoite, nem do martírio. E a igreja foi se multiplicando e se multiplicando e se multiplicando. Deus é o mesmo. E a promessa é para nós também. Porque quando Pedro se levantou no Pentecostes, ele disse: esta promessa não é apenas para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, esta promessa é para a igreja presbiteriana de Pinheiros, esta promessa é para você, esta promessa é para mim. Meus amados, você quer isso para a sua vida? Havia uma igreja, numa pequena cidade, pastor Arival, que estava ali há muitos anos, como tantas, sem impactar a cidadezinha. Há muitas igrejas, irmãos, hoje, que embora doutrinariamente fiéis, não pregam heresias, não suportam heresias, como dá certo fazer isso, não se deve pregar, nem se suportar heresias. A ortodoxia é inegociável, insubstituível, mas ortodoxia morta mata, ortodoxia ossificada não gera vida. É preciso de um despertamento espiritual. Então essa igrejinha estava lá há anos, sem impactar a cidadezinha. Aí um dia, pasmem vocês, o templo desta igreja pegou fogo, literalmente. Começou a arder em chamas. E os vizinhos acordaram assustados. E cada um se mobilizou para apagar o fogo. E de repente um vizinho da igreja, que morava do lado da igreja, era ateu, nunca entrou na igreja. Ele também nunca foi convidado. E o vizinho também pegou baldes e está lá, jogando baldes d'água para apagar o fogo, o incêndio. A zeladora da igreja, ao olhá-lo e reconhecê-lo, disse: mas o senhor aqui, é a primeira vez que eu vejo o senhor na nossa igreja. Ele respondeu: mas também é a primeira vez que essa guerra pega fogo. Amados, se a igreja receber o fogo do Espírito, não fogo estranho, não fogo fato, não fogo fabricado, mas o fogo do Espírito, as pessoas serão atraídas e virão aos borbotões, e virão multidões. Foi assim no passado, pode ser assim no presente. A nossa oração, com todo o ardor da nossa alma, é: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Eu quero orar com vocês e por vocês. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar.
Deus está neste lugar. E Deus pode tratar com você, pessoalmente com você, nesta manhã. Para que você ande na luz, você tenha fome de Deus. E se tem alguma coisa pendente na sua vida, nos seus relacionamentos, que você precisa pedir perdão e perdoar, que você agora tome essa decisão. Se tem coisas na sua vida que precisam ser tratadas, confessadas, abandonadas, pecados, hábitos, vícios, que hoje você peça a Deus para tirar as vestes sujas, como o Senhor tirou as vestes sujas do sacerdote Josué. Se o seu coração hoje está morno, apático, talvez frio, hoje você pode pedir para Deus inflamar o seu coração. Se o fogo que está em você está quase apagando e não tem se alastrado para alcançar a sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, você pode hoje pedir: Deus, faça de mim uma labareda, Senhor, sopra as cinzas, Senhor, acenda as brasas. Nós não queremos nada que não venha de Deus, nada, mas queremos tudo quanto Deus tem para nós. Não queremos ir 1 centímetro além das Escrituras, mas não queremos ficar 1 centímetro aquém das Escrituras. Tudo que Deus tem para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para você, para mim, nós queremos, nós desejamos ardentemente. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Um dia tão emblemático na história desta igreja. Pedimos-te, Deus, olha dos altos céus e vem e visita a tua igreja e reaviva a tua obra para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém.